ter que entrar de novo. Opa! Tô esperando. Foi? Gravando. Muito bem, senhoras e senhores, já conhecem as regras, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper, dar um professor, que aí eu vou terminar a explicação, e aí no momento oportuno eu tiro as dúvidas de vocês, beleza? Tô com a vozinha meio rouca porque tá frio pra dedéu aqui, já somos 142 pessoas. Então vamos lá, vamos começar esse trem, né? Vou começar aqui minha apresentação. Pronto, todos vendo? Todos vendo? Beleza, devem estar se vendo aí, né? Começamos, então, dinâmica. Vamos voltar para o estudo da dinâmica, a gente vai falar agora do estudo de forças, né? Sempre que a gente separa cinemática e dinâmica. Cinemática é o estudo do movimento, sem se preocupar com a causa. Dinâmica é a preocupação com a causa do movimento. Não quer dizer que em um exercício ou outro a gente não vai poder misturar esses conceitos. Muito pelo contrário, a gente deve misturar esses conceitos. Tá? A gente deve misturar a parte que a gente aprendeu lá em dinâmica, né, como efeito do movimento, com a causa do movimento, que é a força, que é isso que a gente começou a estudar com as 3 leis de Newton. E logo, logo a gente vai fazer um estudo a respeito da energia, tá? E a gente vai ter que fazer uma análise energética ainda por trás de todos esses fenômenos que estão acontecendo. Mas sempre é o fenômeno do movimento, que é o que a gente está estudando aqui. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu passei uns exercícios para vocês, né, nas atividades. Hoje eu vou tentar responder esses 5 exercíciozinhos. Se tiver dúvidas, eu quero que vocês me interrompam, tá bom? Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais rápido possível, para a gente terminar a nossa live e poder ir dormir. Tá? E aí, eu não estou com o chat aqui aberto, é até meio complicado para mim colocar o chat aqui ao mesmo tempo. Deixa eu tentar. Espera aí. Se eu arrastar esse tempo para cá, talvez eu consiga. Eu tenho 2 telas aqui, beleza, pronto. Muita gente está tendo problema com o link da live, já vi aqui agora. Eita, pessoal, pior que eu não sei o que eu faço, porque da outra vez o link ele dava as 2 informações, né? Ele dava para entrar no celular e dava para entrar sem o celular, e agora só está dando isso aqui. Pior que eu não sei como é que eu posso ajudar esse pessoal, esse problema técnico aí. Sobre o link, pede para conferir o e-mail que está logado ao entrar, ou por outro aparelho do navegador, pois o link está funcionando normalmente. Ó, a coordenação está aqui. É isso mesmo. Quem é o coordenador que nos acompanha? É a Thalita. É o Porto. Tudo bom, Sargento Porto? Tranquilo? Sargento, né? Eu peço desculpa se eu errei, porque patente não é comigo. Ah, tudo bem. Então vamos lá, vamos juntos, pessoal. Já temos 152 pessoas, então. Já tenho a atenção de vocês. Vamos lá, aumenta o volume, então. Vou corrigir as questões, tá? Foram apenas 5 questões. Vai ser bem rapidinho, acho que é bem tranquilo. Acho que esse conceito de polia de Rodana não tem muito o que complicar a nossa cabeça. Então, vamos lá, a questão diz assim, ó. Era uma questão do livro de vocês, tá? Falava, uma moça mantém em equilíbrio uma caixa de peso igual a 300 newtons através do uso de uma associação de roldanas. Está aí a figura. Letra A, qual é a intensidade da força que ela exerce para manter o equilíbrio do sistema? Esse formato que vocês estão vendo aqui é o formato já da avaliação de vocês, tá? Vocês repararam, eu estou tentando sempre manter esse formato lá no Google Forms, para vocês se acostumarem aí, para não ter problema durante as avaliações. Bom, então vamos lá, ele quer saber a intensidade da força, e aí a gente começa aqui, ó. Eita, peraí, aconteceu alguma coisa. Não foi. Vamos ver se foi agora. Foi. Tá aqui, ó, colocando as forças de ação, né? No caso aí nós temos a força peso com valor de 300 newtons, como ele formou ali no nosso enunciado, né? E aí, qual que é o papel da roldana móvel? A roldana móvel, ela sempre vai dividir a força que está sendo aplicada sobre ela, a força central, em 2 cordas, tá vendo? As 2 cordas que estão puxando a polia para cima. Então, essa força de 300 newtons, ela vai ser dividida em 2 outras forças, né? E pela lei de ação e reação, você tem que saber que sempre a tração sempre vai estar presente na mesma corda, né? A tração em qualquer ponto da corda é o mesmo, tá bom? Então, você pode ver que vai existir uma força nessa outra polia aqui, ó, que puxa ela para baixo,
Perdão, é porque eu não estou... Aqui, ó, pronto. Que puxa ela para baixo, que vai ter a mesma intensidade dessa corda que puxa para cima, né? Então, quando você puxa a corda para um lado, tem a mesma intensidade da corda que puxa para o outro lado. A tração sempre vai ser a mesma na corda. Reparem aqui, ó, que é 150 para um lado, vai ser 150 para o outro, vai ser 150 para onde ela vai puxar. Então, a tração é sempre a mesma em qualquer ponto da corda. E por que é 150? A gente já viu que a polia móvel divide sempre em dois, né? Porque são duas cordas que puxam para cima, ao contrário de uma força-peso que puxa para baixo. Então, se a gente fizer uma análise somente daquela polia, dessa polia aqui, ó, a polia móvel, se a gente fizer uma análise somente da polia móvel, isolar no sistema, como o sistema está em equilíbrio, está em repouso, a polia nem se move para cima, nem se move para baixo, certo? Então, o que eu posso tirar disso? Que a força resultante do sistema é zero, ele está em equilíbrio, ou seja, o sistema não está nem acelerando para cima, nem acelerando para baixo, olhando apenas para a polia. E aí eu percebo que, se tem uma força atuando para baixo com valor de 300 newtons, obviamente tem que ter uma força atuando para cima também no valor de 300 newtons. Por quê? Porque a força resultante é zero, ela não pode nem descer, nem subir, as forças têm que ser iguais. Como eu sei que 300 puxam para baixo, obviamente tem que ter 300 que puxam para cima. Através de onde? Através das duas cordas. Então é óbvio que uma corda vai puxar metade e a outra corda vai puxar a outra metade. Então nós temos 150 para uma, 150 para outra. Tudo bem? Agora, continuando o desenho da corda, a polia fixa, ela apenas muda a direção da força aplicada, apenas muda o sentido nesse caso, né? Então o sentido da força está sendo aplicada para cima. Então é óbvio que existe uma corda que está puxando a polia para baixo, né? Está puxando a polia de cima, fazendo análise da polia de cima. Está puxando essa polia daqui de cima para baixo. E ela não desce, então com certeza tem um equilíbrio, uma força de equilíbrio puxando ela para o outro lado. Então a força ela sempre se conserva na polia fixa, tá? Ele poderia até perguntar para você qual que é a força feita no apoio aqui da polia de cima, né? Quanto que eu tenho de força aqui para cima, feita nesse apoio aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Muito bem. Essa força aqui você poderia calcular do mesmo jeito. Isolando essa polia, pensa, se eu tenho 150 que puxa para um lado, 150 que puxa para o outro, ambos puxando para baixo, então essa de reação aqui teria o valor de 300 newtons. Né? Mas ele não perguntou, não tem problema. Mas a gente consegue descobrir. Tá? Veja que o sistema está em equilíbrio, ele está sempre em repouso. Beleza? Você poderia fazer isso aqui pelo Physicase também. Tá? Como é o Physicase? Aquela formulinha, né, que você usa para força sempre dividido pelo número de polias móveis, né? Então, essa formulinha aqui. Então, a força que a pessoa faz vai ser igual ao peso do bloco dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, tá bom? Nesse caso, só tem uma polia móvel e o peso, ele informou para a gente que vale 300 newtons. Então, seria 300 divididos por 2, que é os mesmos 150. Ou você faz análise gráfica, ou você faz a análise ali no Physicase, né? O Physicase, para quem não está acostumado com o português, tem o Physicase, está ali, ó. Tem muita gente que gosta de deixar certinhas fórmulas no papel, beleza? Tá super tranquilo. Gente, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Posso seguir? Professor, tem umas dúvidas ali no chat. Quer que eu leia para você? Opa, peraí que meu chat não está rolando para baixo. Vamos lá, peraí. Pede para as pessoas deslogarem. Já foi. Jairo, opa, Jairo está aqui também, beleza. Tranquilo, professor Jairo. Eu concordo. Professor, quem carrega o maior peso, então, é o teto? O teto carrega parte do peso, sim. No caso da polia móvel, né, nós temos que a força vai ser dividida. Então, aqui, o teto está carregando 150 newtons para baixo, tá bom? Né? Você puxa a polia para cima, então tem um carregamento aí puxando o teto para baixo com 150 newtons. Nesse caso aqui, ó, 300 newtons. Então, cada caso de apoio é um caso, tá? A gente tem que estudar isso daí. Vamos lá. Problemas no link. Professor, então o peso e o teto está segurando, é sempre o peso bloco? Nem sempre. Na polia móvel divide, na polia fixa conserva, mas cada caso é um caso. É bom sempre fazer o diagrama de forças, né, representando esses desenhos aí. O professor, no apoio, ele recebe a força total de 450 newtons. No apoio, ele... Não. Nenhum apoio, né, nenhuma corda vai ser 150
e no outro 300. Então, se a gente somar o total de apoio, 450, estaria certo. Na fórmula PB é o quê? É o peso do bloco. Foi peso do bloco. Beleza, agora meu chat decidiu rolar para baixo. Pode fazer perguntas aí. Bom, gente, então até a letra A aqui tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida mais? Pode seguir? Vamos seguir. Então, letra B pergunta assim, ó. Vamos na fé. Quanto sobe a caixa se a moça puxar 20 centímetros de corda para baixo? Essa polia móvel, ela tem uma característica, que é, ela divide a força na metade, porém você precisa do dobro de corda para poder mover a caixa, tá bom? Então, se a moça está puxando 20 centímetros, provavelmente a caixa vai subir apenas 10. Essa é a lógica. Mas existe uma fórmula para isso, que é simplesmente uma vai ser o dobro da outra, né? Então tá aqui, ó. O comprimento que a pessoa puxa vai ser sempre o comprimento do bloco vezes 2 elevado a n, onde n novamente é o número da polia, é o número de polias móveis, né? Então, substituindo os valores aí, ó, a gente vai ter como apenas uma polia, então é 2 elevado a 1. O comprimento do bloco que ele vai subir vai ser o comprimento que a pessoa puxou dividido por 2. No caso, ele deu que eram 20 centímetros, divididos por 2, ele vai subir apenas 10 centímetros. Isso daqui é um pouco difícil da gente ver, e eu vou colocar aqui para vocês esse link. Vamos ver se minha internet carroça aqui vai abrir esse trem. Para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá? Esse é um outro simulador, tá bom? Se vocês quiserem brincar também, tá o link lá. E aqui, ó, ele coloca uma situação de uma polia fixa, uma polia móvel e o esquema que a gente está vendo, né, da polia móvel com a polia fixa. O que mais interessa para a gente é saber o comprimento. Então, eu vou colocar essa régua aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Opa, desce bloco. Fica paradinho aí. E aqui eu quero colocar a régua para que vocês vejam o tanto que ele vai subir. Opa. Foi. Bom, tá zerado aqui, zerado aqui. Então, quando eu der o play, vocês estão vendo que a polia tá subindo, mas ela está subindo com a metade da intensidade. Quer ver? Ó? Se eu der o pauser aqui, ó, beleza. Enquanto a corda foi puxada 1 centímetro, né, acho que aqui está em centímetros, o bloco subiu apenas meio centímetro. Né? Enquanto a corda foi puxada 2 centímetros, reparem que o bloco foi puxado apenas 1 centímetro. E daí por diante. Então, ele vai ser puxado 3 centímetros, né? Então, aqui vai dar 1,5. Essa é a dinâmica da polia. Né? Quando a gente vai daqui a um tempo fazer análise energética, a análise energética diz o seguinte, que o trabalho realizado para levantar esse peso ele tem que ser igual em todas as situações. Né? O trabalho da altura, o trabalho da força-peso, é sempre o mesmo. Né? O que varia aí? O trabalho é força vezes o deslocamento. Logo, logo a gente vai ver isso. Tá? E aí, se você diminui a força pela metade, você obrigatoriamente tem que aumentar o deslocamento o dobro, né? Para contrabalancear aí. Então, se você usa metade da força, o deslocamento tem que ser o dobro obrigatoriamente. E a polia é uma máquina que a gente consegue visualizar isso plenamente. A gente está usando metade da força, logo a gente precisa do dobro do deslocamento, a fim de que a energia seja a mesma. Mas relaxa aí que isso é um assunto para outra aula, eu volto a falar de polia quando a gente chegar lá, tudo bem? A análise energética é feita em energia potencial? Perfeito. A gente vai analisar a energia potencial, no caso aqui, potencial gravitacional, tá bom? Quem já tem uma noção aí, né, ouviu ou deu uma estudada antes, já tem essa noção de análise energética. Professor, os 2 é elevado pelo número total de polias ou só as móveis? Cada vez que eu tenho uma polia móvel, eu divido por 2, não é assim a força? Então, toda vez que eu tenho uma polia móvel, o comprimento vai ter que ser o dobro. Então, vamos lá. Se eu tiver 3 polias móveis, então eu vou dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2 a força. Então, significa que eu estou dividindo a força por 8, né? Porque é 2 elevado a n, lembra? E o que acontece com o comprimento? O comprimento vai ter que ser multiplicado por 8. Tá? Então, se eu divido a força por 8, eu tenho que multiplicar o comprimento por 8. Então, para cada polia, eu faço a divisão por 2 da força e faço a multiplicação por 2 do comprimento. E só para polias móveis, tá? Foi?
Beleza, Camila. O Gabriel perguntou, tem casos que o resultado por ficar negativo pode ter sido dividido muitas vezes? Não, duas coisas, calma. Tem casos que o resultado pode ficar negativo? Sim, tem casos que o resultado pode ficar negativo. Quando? Quando você assume um referencial diferente do movimento. Então, digamos que você coloca que o seu referencial é para baixo positivo e o conteúdo está subindo, então a força está sendo contrária ao movimento. Então, nesse caso, a força vai ser representada de maneira negativa, onde negativo é apenas o sinal representando para onde que está indo, tudo bem? De acordo com o seu referencial. Por ter sido dividido muitas vezes, não tem como a gente chegar no negativo dividindo muitas vezes, tá? A gente pode dividir infinitas vezes que se o seu referencial for positivo, ele vai continuar sendo positivo. Beleza, Gabriel? Podemos seguir, gente? Senão a gente vai ficar meia hora só na primeira questão, ainda tem um monte aí. Vamos lá.